Y la ley de amparo dice, es improcedente, o sea, no se puede aplicar la ley de amparo contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Eso lo sabe la jueza. Lo que pasa es que buscan formas que no tienen que ver con la ley. Por eso digo, quien está violando la ley es ella. Nosotros estamos siguiendo la Constitución. Dando respuesta a los planteamientos de la presidenta, el argumento que maneja es totalmente falso en cuanto a que no tengo atribución y que dice que un juez o una jueza no puede estar por encima del pueblo. Bueno, a ver, aquí hay en México 3 poderes federales, cada uno con distintas facultades. Una de las facultades del Poder Judicial en el 103 y 107 constitucional es la de conocer y resolver juicios de amparo contra actos de cualquier autoridad. Imagínense ustedes, hice una consulta a través de la Consejería Jurídica a quien está a cargo del Diario Oficial de la Federación. Nunca se había recibido en 30 años al menos que tiene esta persona en el Diario Oficial una notificación para eliminar. En ese sentido, bueno, pues aquí vemos una total apatía de las autoridades frente a los recursos que la ley les establece de manera clara. Al no acatar las decisiones judiciales, se está rompiendo el Estado de Derecho e isso se traduz em uma anarquia. Esse foi um dos momentos mais tensos do embate entre a presidenta Claudia Sheinbaum e o judiciário mexicano. O episódio ocorreu em apenas 20 dias depois da posse da mandatária mexicana em 1º de outubro de 2024. Tudo começou quando a juíza federal Nancy Juárez ordenou que a presidenta Sheinbaum apagasse do Diário Oficial o decreto da reforma do judiciário, já aprovada pelo Congresso. A juíza usou um mecanismo chamado juízo de amparo, algo próximo ao mandado de segurança no Brasil, usado para suspender medidas que possam violar a Constituição. A decisão da juíza visava impedir que a reforma começasse a valer. Mas a presidência ignorou a determinação, manteve a publicação no Diário Oficial e subiu o tom contra a ordem da magistrada, acusando-a de agir contra os interesses do povo mexicano. Esto es contra la corrupción. Que no se nos olvide. La reforma al Poder Judicial, que hoy es parte de la Constitución, no sale de la nada, sale de una lucha contra la corrupción y los privilegios que imperan en el Poder Judicial de la Federación. Do outro lado, a juíza Juárez foi a diferentes meios de comunicação para se defender, afirmando que sua decisão visava garantir o cumprimento da lei. Los amparos promovidos, o en este caso el juicio que estamos tratando, ellos dicen que es contrarreforma o adición a la Constitución. Eso es falso. El amparo promovido fue contra el proceso intralegislativo, es decir, antes de la reforma. Por eso no podemos decir que es improcedente el amparo. O caso ganhou grande repercussão e piorou a já difícil relação entre presidência e judiciário. Ao passo que Sheinbaum era acusada de desacato e perseguição, vídeos antigos da juíza participando de protesto contra o ex-presidente López Obrador vieram à tona e foram amplamente divulgados, inflamando ainda mais a controvérsia. Apesar do embate, o caso não travou a reforma. Ela seguiu no Diário Oficial e, neste ano, os juízes de primeira instância, ministros de tribunais colegiados e até integrantes da Suprema Corte passaram a ser eleitos diretamente pela população em algumas regiões do México. Ser una dama de hierro. La dama de hierro mexicana. Es una mujer de hierro. Qué cabeza fría, ¿no? Sí. Olá, eu sou o jornalista Matheus Cerqueira e você está ouvindo o podcast Claudia Sheinbaum, a Dama de Ferro Mexicana, uma produção em 4 episódios que explora os principais desafios enfrentados pela nova mandatária do México, das tensas relações com os Estados Unidos de Trump, a continuidade do projeto político conhecido como Quarta Transformação, passando pelo embate acalorado da reforma judicial, para, por fim, chegar a um dos problemas mais complexos do país, os cartéis.
E agora, você ouve o terceiro capítulo desta série em áudio, Sheinbaum e a Reforma Judicial. Neste episódio, analisamos os desafios da nova presidenta do México ao seguir com a eleição popular para juízes e ministros da Suprema Corte, e os possíveis impactos dessa aposta, que no discurso oficial promete combater a corrupção e o nepotismo no já fragilizado sistema judicial mexicano. Mas na prática, quais foram as mudanças que ocorreram no sistema judicial mexicano? Bom, com a reforma mantida, o processo para a eleição de juízes foi definido da seguinte maneira: a eleição será direta e qualquer cidadão poderá votar. A lista de candidatos será elaborada por 3 esferas do poder: a Presidência da República, o Congresso e o próprio Judiciário. Os nomes indicados por cada um dos poderes foram submetidos à votação nacional que ocorreu neste 1º de junho de 2025. No caso, a contagem dos votos ainda está em andamento e os resultados serão conhecidos até o dia 15 de junho também deste ano. La elección histórica del Poder Judicial este 1 de junio de 2025 ha sido todo un éxito. Cerca de 13 millones de mexicanas y mexicanos salieron a ejercer por primera vez en la historia su derecho a decidir quiénes deben ser las y los nuevos ministros, magistrados y jueces. Hoy libremente millones de mexicanas y mexicanos votaron por las y los nuevos guardianes de la justicia. Mas a reforma da Quarta Transformação não se limitou a estabelecer o voto popular para cargos no Judiciário. Ela também extinguiu o Conselho da Magistratura Federal, órgão similar ao nosso Conselho Nacional de Justiça, que também fiscaliza e disciplina juízes. Reduziu o número de ministros da Suprema Corte de 11 para 9, estabeleceu mandatos limitados para juízes, com eleição obrigatória ao fim de cada período, encerrando a prática de nomeações vitalícias, e determinou a revisão dos supersalários e benefícios de juízes e ministros. Las y los candidatos fueron seleccionados por comisiones profesionales del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Las campañas fueron austeras y la votación libre. Con el nuevo Poder Judicial se hará realidad el anhelo juarista de al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. Es decir, um verdadeiro Estado de Direito. E como essa proposta tem sido recebida nas ruas? Ao longo de 41 dias, conversei com moradores da Cidade do México e de outras regiões. As opiniões variaram, mas a maioria demonstrou simpatia pela ideia de que o povo escolha diretamente juízes e ministros do STF mexicano. Y cerca de la reforma judicial que se ha implementado en México y que se votan los jueces en 1 de junio, si no me engaño. ¿Qué te pareció la reforma judicial que se ha implementado? Se me hace bueno. A mí se me hace bueno. ¿Por qué? Como ahorita los jueces como estaban actuando, hay muchas cosas que no nos gustan todavía. Mira, ese Poder Judicial se corrompió y desgraciadamente es una institución que debe de servir para el pueblo. Ahorita no se ven resultados porque al final de cuentas los vamos a ver después de la elección. Así que, ¿qué te parece votar por jueces? Pues las opciones no son como las mejores. O sea, creo que deben haber personas capaces de llevar cargos políticos, públicos, sociales para ayudar a la gente y no tiktokeros. Pues yo pienso que va a estar bien. Es primera vez que vamos a votar por eso, pero pues hay que saber también a quién y saber qué es lo que hace bueno. No entanto, opiniões contrárias à reforma também ecoaram nas ruas. Hoy volvemos a salir a las calles después de un año y esta agrupación es la punta de lanza porque no nos vamos a rendir. Por eso estos candidatos son precisamente eso, comediantes de redes sociales, a favor de Morena, a favor del partido en el poder y a favor de sus delincuentes, a favor de sus narcos. Ahí los tienen ustedes. Votar o no votar es un derecho, nunca va a ser una obligación y menos una sanción, al menos en un Estado democrático como el mexicano, el decir que puede haber una sanción por no votar. Me parece que esa es justamente una manifestación más de una pretensión de consolidar una dictadura. Também ouvi candidatos aos cargos do Judiciário, como Maurício Tapia, postulante ao cargo de magistrado da Cidade do México.
No, yo no me adelantaría como han hecho algunas organizaciones, sobre todo aquí en México, de jueces y magistrados, de que esta reforma atenta contra la autonomía, atenta contra la independencia. Históricamente el Poder Judicial ha hecho, sí, una gran labor, se ha defendido, ha cometido aciertos, ha cometido errores, y esos errores hace falta reconocerlos. Y errores también en su autonomía e independencia, porque hay casos donde la autonomía e independencia del Poder Judicial puede ser muy cuestionable. Entonces, no podemos decir que algo atenta contra la autonomía e independencia cuando se han visto actos del propio Poder Judicial que se atentam contra a autonomia e independência. No campo internacional, organizações como a Human Rights e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos alertaram para o risco de enfraquecimento da independência do judiciário, um desafio que pode se intensificar com as campanhas eleitorais para juízes. Foi por isso que numa das coletivas que a presidenta Sheinbaum realiza diariamente, as chamadas Manhaneiras del Pueblo, eu fiz uma pergunta diretamente a ela. E perguntei como o governo pretende garantir que interesses políticos, econômicos e até do narcotráfico não influenciem essas campanhas eleitorais para os tribunais. Perfecto. Presidenta, sobre a legitimidade da reforma judicial a nível federal que se ha implementado, não há dúvida. Sin embargo, expertos en el tema, el mercado y diversas instituciones internacionales, a ejemplo de la Washington Office on Latin America y Human Rights, advierten que la reforma podría afectar la independencia del Poder Judicial, argumentando que haría la justicia federal más vulnerable a presiones políticas, electorales y hasta mismo a los narcos. Con esto en mente, Presidenta, ¿cómo garantizar que los jueces que serán votados en junio no queden expuestos a intereses políticos y económicos, comprometiendo la imparcialidad de las decisiones judiciales? El gobierno federal, junto con el Congreso, han diseñado mecanismos de supervisión o contrapesos para mitigar este riesgo, o tiene esta propuesta? El problema es el Poder Judicial que tenemos ahora. Ese es el problema. Ayer presentaba a Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que les han dado amparos y amparos y amparos a personas que lavaron dinero, sea por factureras, sea por vínculos con la delincuencia o por otras razones de corrupción. 35 mil millones de pesos en amparos, liberadas cuentas. La UIF congela cuentas vinculadas con estos delitos y los jueces las liberan. La cantidad de delincuentes que han liberado los jueces, la cantidad de impuestos que no se pagan todavía porque los protege ministros de la Corte. Entonces, ¿cómo saneas el Poder Judicial que está lleno de nepotismo y corrupción? Solo de una manera, con el pueblo, con la democracia. Na resposta, a presidenta cita um caso concreto divulgado pela Unidade de Inteligência Financeira do México, órgão equivalente à nossa COAF aqui no Brasil. Segundo a entidade, juízes autorizaram o desbloqueio de cerca de 35 bilhões de pesos mexicanos, o equivalente a 10 bilhões de reais, em contas ligadas à lavagem de dinheiro, corrupção e crime organizado. A COAF mexicana havia congelado essas contas por suspeitas graves, mas decisões judiciais derrubaram as medidas. Para a presidenta Cláudia Sheinbaum, isso mostra que o judiciário atual está tomado pela corrupção, nepotismo e pela impunidade. Observação também compartilhada pela moradora da cidade de Chalco, no estado do México, Ana Laura Pellegrino. Bueno, no tengo conocimiento a profundidad porque para comentarlo hay que estar informados, pero a cierta vista, pues me parece en parte a lo mejor una buena opción, porque así podríamos quitar un poco la corrupción que hay, porque sí, en parte de los jueces hay mucha corrupción, porque a veces aquí en México y lamentablemente las leyes a veces están a favor de los delincuentes y no de las personas inocentes, y todo por medio de la corrupción en la que se manejan los jueces, porque pues aflojan una lanita, luego a veces dan un veredicto que la verdad se la lleva la persona inocente y el culpable pues sale libre. A análise da Ana Laura não é isolada. Segundo pesquisa de 2024 do Instituto Nacional de Estatística e Geografia do México, o IBGE mexicano, 2 em cada 3 mexicanos acreditavam que juízes são corruptos. Além da corrupção, o nepotismo é outro problema grave.
cerca de 48% dos funcionários do Judiciário Federal mexicano têm parentes em cargos públicos no sistema judicial, conforme divulgou a organização civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, o que pode fortalecer redes de influência e dificultar a independência dos juízes. A imagem do sistema de justiça também é fraca no cenário internacional. O México ficou na 118ª posição entre 142 países no índice de Estado de Direito da World Justice Project. No item ausência de corrupção, o país aparece na 136ª posição. Perde para países como Angola e Rússia. Quando o foco é o judiciário, o desempenho é ainda pior. Fica na 130ª posição de 142 países. A pontuação mostra um sistema exposto a subornos, pressões políticas e favoritismos. O resultado é um judiciário com baixa credibilidade, o que gerou a aprovação da reforma pela população, como continua a presidenta na resposta à minha pergunta. Van a ser mucho más independientes y mucho mejores jueces, porque le van a responder al soberano, al pueblo. No le van a responder al que los propuso en el Senado, o al amigo del primo del hermano que lo propuso en la supuesta carrera judicial. Pues vamos a tener un mucho mejor poder judicial, mucho mejor, porque ¿quién lo va a elegir? El pueblo. No entanto, apesar de falar sobre os problemas e defender o voto popular para eleger juízes, a presidenta não detalhou quais seriam os mecanismos de fiscalização para evitar essa influência política, econômica e do narcotráfico nas campanhas dos juízes. Mecanismos que, até o momento, não existem. E que, como pontua o analista político e professor de Ciências Sociais do Instituto Tecnológico e de Estudos Superiores de Monterrey, Gustavo Lopes, tornaram o processo vulnerável à participação de candidatos com suspeitas reais de vínculos com o narcotráfico y otros grupos ilegales. Hay una cantidad no menor de candidatos y candidatas que tienen vínculos con el narcotráfico, que han defendido casos de narcotráfico, que han sido financiadas en elecciones anteriores por grupos criminales. Y bueno, y por otro lado también hay obviamente reflejados también espacios de poder económico, hay empresas que han financiado otros candidatos. Entre os exemplos estão nomes que causaram preocupação justamente por esse histórico. Um deles é Silvia Rócio Delgado Garcia, advogada que integrou a equipe de defesa de ninguém menos que Joaquim El Chapo Guzmán, um dos maiores narcotraficantes da história mexicana. Atualmente, ela concorre ao cargo de juíza penal no Distrito 5, com sede em Ciudad Juárez, em Chihuahua. Outro caso é o de Diana Montserrat Partida, juíza que supostamente favoreceu a libertação de criminosos ligados ao narcotráfico. Ela é candidata a um cargo no Poder Judiciário na Cidade do México. E também teve o nome de Conrado Alcalá Romo, juiz acusado de proteger Héctor Elguero Palma, ex-líder do cartel de Sinaloa. Alcalá ordenou a libertação de Elguero em 2021, e ele também é candidato a um cargo judicial em Jalisco. Nesse sentido, perguntei ao professor Gustavo Lopes se ele teria conhecimento de mecanismos que identificassem candidaturas de pessoas com vínculos com o narcotráfico. Ele me respondeu que tais mecanismos não existem. Ahora hay un sistema que se llama Conóceles, es un sistema del Instituto Nacional Electoral y de los institutos locales, en donde los candidatos y candidatas suben su información. Entonces, ahora que han subido información y que diversos medios de comunicación han podido hacer seguimiento de quiénes son. Ele mencionou o sistema Conóceles, o único site que mostra informações básicas dos candidatos aos cidadãos. Não se trata de um mecanismo de controle institucional, mas sim de uma ferramenta de transparência que permite à imprensa e à sociedade civil rastrear quem são os candidatos. Eu mesmo fiz o teste, e logo na página inicial, o site deixa claro que as informações são de responsabilidade exclusiva dos próprios candidatos, o que significa que não há mecanismos de checagem das informações que eles declaram. Isso coloca em xeque a veracidade dos dados. Um candidato pode, por exemplo, mentir sobre sua formação acadêmica, dizer que tem doutorado, mestrado, que ocupou cargos que nunca teve, e ainda assim seguir na disputa. Mas esse novo modelo de escolher os representantes do sistema judicial levanta uma pergunta crucial. O que acontece quando juízes passam a disputar votos? Quando sentenças podem custar popularidade ou apoio financeiro? É nesse ponto que a analista de risco para o México, Marina Pera, da Control Risks, levanta um alerta.
A reforma tem gerado preocupações sobre a politização do judiciário e do possível enfraquecimento dos mecanismos de controle e equilíbrio entre os poderes do país, os famosos checks and balances. A mais comentada de todas as reformas é a reforma judicial. É uma mudança estrutural no sistema judiciário aqui do México e, de fato, tem abalado a confiança dos investidores. É curioso porque esse tema foi muito debatido no ano passado, quando foi aprovado, e agora, com o Trump, com todas as tarifas, ficou um pouco em segundo plano. Agora são duas preocupações grandes que os investidores têm no México. E isso tem pausado decisões estratégicas de investimento ou de reinvestimento aqui no país. Mas, mesmo assim, continua sendo uma preocupação, porque uma preocupação a longo prazo, eu diria, de erosão dos sistemas de checks and balances do México. Isso porque os partidos políticos, e nesse caso Morena, por ter um domínio quase completo sobre todos os níveis de governo em grande parte dos estados no México, pode fazer uma lista de nomeações de candidatos. Então, existe uma politização do judiciário, isso já é um efeito concreto que a gente pode antecipar. Na sua explicação, Marina cita o partido da presidenta, o Movimento Regeneração Nacional, mais conhecido como Morena. Ela destaca que a sigla tem hoje um controle expressivo sobre o Congresso, os governos estaduais e que com a reforma pode ampliar essa presença também no judiciário. Essa concentração de poder acende um alerta. Há o risco de que o partido influencie diretamente a composição dos tribunais, colocando em xeque a imparcialidade da justiça. Mas o Morena não é o único interessado nesse novo modelo. Com abertura para candidaturas populares, outros partidos como o PRI, Partido Revolucionário Institucional, e o PAN, Partido Ação Nacional, ambos de oposição ao Morena, também começaram a organizar listas. E até mesmo a Igreja Católica tem impulsionado nomes ligados às causas religiosas e conservadoras. Então, existe uma politização do judiciário, isso já é um efeito concreto que a gente pode antecipar. Morena vai estar presente de uma forma ou de outra, com alianças, com pessoas que têm um envolvimento mais ou menos direto com o partido, vão estar nessas listas, muito provavelmente vão se eleger e vão compor o sistema judiciário, principalmente falando em juízes federais. A esse cenário se somam outras preocupações, como o impacto econômico da reforma e os riscos que ela traz para a previsibilidade do sistema de justiça. O analista político Mário Braga, da Rani, relembra que a proposta foi aprovada num momento politicamente delicado, o fim do governo de López Obrador e o início da nova legislatura, isso em setembro de 2024. Segundo ele, isso gerou reações negativas no mercado e ampliou o temor de interferência política em decisões judiciais. Sobre a reforma judicial, eu acho que houve sim uma preocupação, especialmente quando houve no ano passado a proposta por parte do AMLO, a ideia de que isso foi defendido também pela Sheinbaum ainda na campanha, e aí em setembro, quando houve a coincidência do último mês do mandato do AMLO e do primeiro mês da nova legislatura em que isso foi aprovado, a gente viu uma reação negativa dos mercados, uma certa preocupação com uma provável deterioração institucional no México. E aí a gente deve perder a autonomia, a independência do judiciário, pelo menos parcialmente, já que vão passar a ser eleitos juízes indicados em parte pelo Poder Executivo, mas você tem também uma preocupação por parte de empresas e investidores de que maneira essa eleição pode tornar um sistema de apelação de disputas comerciais ou empresariais um sistema que seja ou imprevisível ou que seja inclinado a favorecer, por exemplo, o governo se for uma disputa judicial com uma empresa estatal, por exemplo, ou se for de disputas entre duas empresas com conexões junto aos novos juízes que vão ser eleitos, vão passar a ter vantagens. E isso gera toda uma série de incentivos equivocados para que atores, e aí a gente está falando de dentro da política, de dentro do Congresso, do próprio setor privado, e inclusive também do narcotráfico, passem a, de maneira legal ou ilegal, influenciar ou financiar campanhas de juízes para ter isso como uma carta na manga em eventuais disputas jurídicas.
Na mesma linha, o professor Gustavo Lopes destaca que os partidos, especialmente Morena, da presidenta Cláudia Sheinbaum, estão focados na captura dos cargos mais relevantes, como ministros da Suprema Corte, magistraturas eleitorais e a parte administrativa do Judiciário, responsável por julgar casos de corrupção. Yo creo que hay una parte de los cargos que sí van a ser capturados por los partidos. Los partidos están enfocando fundamentalmente, y sí los partidos, pero fundamentalmente Morena, se están enfocando a los cargos que son relevantes como los ministros, ministras de la Corte, y en algunos casos algunas magistraturas, como las magistraturas electorales, el Tribunal Electoral, y lo que tiene que ver con la parte administrativa, porque la parte del Tribunal Administrativo es la que decide casos de corrupción. Entonces, estas partes que tienen que ver con temas políticos son en las que los partidos están poniendo más empeño. En el caso de los estados es un poco distinto, ahí varía un poco el gobernador, gobernadora, y también la forma en la que han asumido la elección. Por ejemplo, hay estados como el Estado de México en donde más bien el propio Poder Judicial hoy fue quien metió a la mayor parte de los candidatos y candidatas. Entonces ahí se prevé que pues van a quedar muchos de los que están ahora, pero porque Morena en este caso no se interesó tanto ni los otros partidos se interesaban tanto por ubicar candidatos, ¿no? Ahora lo están comenzando a hacer com respeito a los que han identificado que podem ser afines. O que podemos dizer da reforma judicial no México é que a mudança marca um grande passo no governo da presidenta Sheinbaum. Para uns, ela responde a um clamor legítimo por mais transparência e combate à corrupção. Para outros, um risco à independência do sistema judicial. O certo é que o judiciário mexicano tem sido alvo de críticas há décadas por sua lentidão, seus privilégios e, sobretudo, por sua desconexão com a sociedade. Agora, com as mudanças aprovadas, o país inicia um novo capítulo. Um capítulo que levanta dúvidas, expectativas e também receios. O experimento está em curso. E como disse a própria presidenta Sheinbaum em uma de suas coletivas, a reforma conta com a aprovação do povo. La Suprema Corte de Justicia no se atrevió a enfrentarse al pueblo de México, porque no era la presidenta de la República, sino al pueblo de México. Va a haber un proceso de selección de acuerdo a la experiencia, las calificaciones que tuvieron en la escuela. Pero entre todos y entre todas vamos a transformar el Poder Judicial, sobre todo desde la base, desde el pueblo de México. A fala da presidenta sintetiza o espírito de sua proposta: devolver ao povo o poder de decisão quanto à escolha dos juízes. Mas esse é apenas um dos muitos desafios que Cláudia Sheinbaum tem pela frente. No próximo episódio, o Estado e os cartéis, vamos mergulhar em outro campo delicado do governo Sheinbaum: o combate ao narcotráfico e à violência, uma chaga histórica que desafia qualquer presidente mexicano, que no atual governo ganhou novas complexidades com a volta de Trump nos Estados Unidos. Neste episódio, você ouviu trechos da entrevista com a presidenta Cláudia Sheinbaum, com a analista de risco para o México da Control Risks Marina Pera, do professor de Ciências Sociais do Instituto Tecnológico e de Estudos Superiores de Monterrey, Gustavo Lopes, e do analista de risco da Rani, Mário Braga. O podcast Cláudia Sheinbaum, a Dama de Ferro Mexicana, é uma produção original de Matheus Cerqueira. A edição e a sonorização são dos meus grandes amigos Diogo Leite e Rafael Canetti. Muito obrigado, ouvinte, e até a próxima.